Imagine acordar em uma manhã tranquila e, ao final do dia, ver sua cidade inteira engolida pelo mar. Foi isso que aconteceu em 8 de setembro de 1900, quando a cidade costeira de Galveston, no Texas, recebeu o furacão mais mortal da história dos Estados Unidos. Na virada do século XX, Galveston era conhecida como a joia do Golfo. Rica, cheia de hotéis luxuosos e comércio movimentado, a cidade acreditava estar segura atrás de dunas naturais. Naquele sábado, ventos fortes começaram pela manhã, mas os moradores não imaginavam a magnitude do perigo. As previsões meteorológicas eram rudimentares, não havia satélites ou radares, apenas observações locais. Mesmo quando o mar começou a recuar e depois avançar, muitos acharam que era apenas uma maré mais alta. Por volta do meio-dia, o vento aumentou de maneira constante. Telégrafos da região começaram a registrar mensagens de alerta vindas de cidades próximas, mas a maioria da população não levou a sério. Alguns moradores mais cautelosos começaram a se abrigar em prédios de tijolos ou em igrejas, mas muitas famílias permaneceram em casa, acreditando que a tempestade passaria como tantas outras. Quando a tarde avançou, o mar já cobria as primeiras ruas próximas à praia. Relatos descrevem crianças brincando na água que invadia as calçadas, enquanto pais observavam com certa curiosidade. Era difícil imaginar que aquela maré crescente se transformaria em uma força de destruição sem precedentes. Às 20 horas, a fúria do furacão se revelou. Rajadas de mais de 215 km por hora arrancavam telhados, derrubavam postes e arremessavam pedaços de madeira como projéteis. Casas de madeira começaram a se desfazer como se fossem feitas de papel. A cada onda, o nível da água subia mais, transformando ruas em rios turbulentos. Barcos pesqueiros e navios de carga foram lançados contra edifícios, esmagando tudo no caminho. No auge da tempestade, famílias inteiras buscavam refúgio nos andares superiores das casas. Alguns subiam para os sótãos, outros para o telhado, agarrando-se a qualquer estrutura que parecesse resistente. Mas o mar não dava trégua. Muitos imóveis simplesmente se desintegravam, sob a força combinada de vento e água. Sobreviventes relataram que o som do furacão lembrava o rugido de milhares de locomotivas, um barulho contínuo que fazia o peito vibrar. Histórias de heroísmo e tragédia se espalharam. Um orfanato administrado por freiras tentava proteger dezenas de crianças. As irmãs amarraram cordas em volta da cintura de cada pequeno, conectando-os em uma corrente humana. Infelizmente, quando o prédio desabou, a força das águas foi tão intensa que a maioria não sobreviveu, deixando uma das lembranças mais comoventes daquela noite. Quando o dia amanheceu, Galveston parecia um campo de batalha. Quase 6.000 a 8.000 pessoas morreram e cerca de um quarto da população da ilha. Corpos estavam espalhados por ruas, árvores e praias. As autoridades enfrentaram um problema terrível. Não havia espaço suficiente para enterrar tantas vítimas. Inicialmente, decidiram empilhar os corpos em barcaças e lançá-los ao mar, mas as correntes marítimas devolveram muitos cadáveres para a praia, criando uma cena ainda mais macabra. Diante disso, a cidade optou por improvisar cremações em enormes piras ao ar livre. Sobreviventes relataram que a fumaça dessas fogueiras podia ser vista a quilômetros de distância, deixando no ar um cheiro que jamais esqueceriam. A tragédia de Galveston provocou mudanças profundas. Engenheiros e autoridades perceberam que era preciso criar defesas permanentes contra futuros furacões. Foi iniciado um projeto monumental, a construção de um dique de contenção com mais de 5 metros de altura e a elevação de grandes áreas da cidade em vários metros acima do nível do mar. Essas obras de engenharia serviram de modelo para outras cidades costeiras em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o desastre expôs a necessidade urgente de melhorar os sistemas de previsão do tempo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos passou a investir em novas tecnologias e em protocolos de alerta que, ao longo das décadas seguintes, salvariam milhões de vidas. Hoje,
Mais de um século depois, Galveston é uma cidade reconstruída e protegida por imponentes barreiras. Mas a memória da noite de 8 de setembro de 1900 permanece viva em cada placa, cada monumento e na cultura local. O furacão de Galveston não é apenas um capítulo da história americana, é um lembrete de que a natureza pode, em questão de horas, redefinir destinos. Mesmo com todo o avanço tecnológico atual, ainda dependemos de respeito e preparação diante de forças que não podemos controlar. Agora imagine se, em um único dia, a sua cidade fosse engolida pelo mar. O que você faria? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais de desastres que mudaram o mundo. Curta, comente e inscreva-se no canal.